Naquela escola de elite americana, onde aparência valia mais que talento, um gesto de deboche mudou tudo. Quando o diretor, certo de que estava apenas provocando risos, apontou para o menino mais quieto da sala e o mandou subir ao palco, ninguém imaginava o que viria. Era para ser uma piada, mas o que aconteceu ali fez todos prenderem a respiração. E ninguém mais conseguiu olhar para aquele menino da mesma forma. Era o primeiro dia de aula de Elijah. Um garoto magro, de pele escura, olhar tímido e mochila gasta nas costas. A calça estava um pouco curta e os tênis claramente já haviam sido usados por outra pessoa antes dele. Ele caminhava devagar pelos corredores brilhantes da escola Lincoln High, uma instituição particular conhecida por suas famílias ricas e seus alunos arrogantes. Elijah não pertencia àquele lugar. Pelo menos, era isso que todos deixavam claro com os olhos. O garoto vinha de um bairro simples, onde as ruas tinham mais buracos que asfalto e os vizinhos aprendiam cedo a não confiar em promessas. A chance de estudar ali veio através de um programa de bolsas e sua avó, sua única família, chorou de emoção quando recebeu a carta de aceitação. Mas agora, diante de tantos rostos frios e sorrisos forçados, Elijah só queria desaparecer. Ele passou pela recepção, onde a secretária nem levantou os olhos do computador. Subiu as escadas devagar, com medo de se perder. Quando finalmente achou a sala 2B, respirou fundo antes de entrar. Ao abrir a porta, todos os olhares se voltaram para ele. Silêncio. Era como se ele tivesse interrompido algo sagrado. "Ah, deve ser o bolsista", sussurrou uma menina da primeira fileira sem o menor pudor. "Senta lá no fundo, por favor", disse o professor, apontando sem sequer perguntar seu nome. Elijah caminhou até a última carteira, tentando não esbarrar em ninguém. Alguns riram baixinho, outros só viraram o rosto. Ele já conhecia aquela sensação, o peso invisível de ser julgado antes de dizer qualquer palavra. Durante as aulas, ele se manteve calado, evitava contato visual, anotava tudo e fingia não escutar os comentários. Mas era impossível não perceber. "Olha o sapato dele. Será que veio de ônibus? Imagina a casa dele." Eram frases cortantes, ditas com naturalidade. No intervalo, Elijah tentou encontrar um canto mais afastado no pátio, mas até ali os olhares o seguiam. Sentou-se perto da árvore no final do gramado, abriu o lanche que a avó havia preparado com carinho, pão com ovo e um suco na garrafa térmica velha, e ficou ali em silêncio, observando o campo de futebol. "Você toca algum instrumento?" perguntou uma voz grave atrás dele. Elijah se virou assustado. Era o diretor, Sr. Whittaker, um homem alto, de cabelo grisalho e terno impecável, sempre com expressão de superioridade. "Toco sim, senhor." "Um pouco de piano?" respondeu o menino sem saber por que estava sendo abordado. "Piano?" O diretor arqueou a sobrancelha como se aquilo fosse um absurdo. "Interessante, muito interessante." E então ele saiu, deixando no ar um tom que Elijah não soube interpretar. Naquela noite, ao chegar em casa, Elijah não contou nada para a avó. Preferiu dizer que o dia foi tranquilo. Ela estava tão animada com a nova escola, não queria preocupá-la. Depois do jantar, como de costume, ele se sentou no velho piano que ficava no porão. As teclas estavam amareladas, algumas desafinadas, mas ainda produziam magia quando ele tocava. Ali, naquele lugar apertado e silencioso, ele se sentia inteiro. Foi sua avó quem lhe ensinou tudo. Ela trabalhava como faxineira em casas de família e, quando sobrava algum trocado, comprava partituras usadas em sebos. Aprendeu lendo e ouvindo e passou esse amor para o neto. Elijah tocava desde os 5 anos, nunca por obrigação, mas porque era a única forma de se sentir livre. No dia seguinte, algo inusitado aconteceu.
A professora anunciou que haveria uma apresentação de talentos durante a reunião dos pais e alunos na sexta-feira. E, segundo ela, o diretor havia sugerido que Elijah abrisse o evento com uma performance no piano. A sala caiu na risada. Sério isso? Zombou um garoto chamado Connor, herdeiro de uma rede de restaurantes chiques da cidade. Vai ser hilário, disse uma menina, batendo palmas com sarcasmo. Espero que o piano tenha seguro, comentou outro, provocando gargalhadas. Elijah congelou. Não sabia se sentia vergonha, medo ou raiva. A professora tentou acalmar os ânimos, mas foi em vão. O que deveria ser um convite virou uma espécie de piada pública. O recado era claro. Ele estaria ali para divertir os outros. Naquela tarde, no caminho para casa, Elijah caminhou mais devagar que o normal. Seus pensamentos eram um turbilhão. Será que deveria recusar? Dizer que não queria? Mas então se lembrou da avó, do brilho nos olhos dela quando o ouviu tocar pela primeira vez, anos atrás. Você tem um dom, meu filho. Um dom que ninguém pode tirar de você, ela costumava dizer. E foi com essas palavras ecoando na mente que ele tomou uma decisão. Se queriam rir, que rissem. Mas ele não ia subir naquele palco de cabeça baixa. Não dessa vez. A sexta-feira chegou com um céu nublado e pesado, como se o tempo refletisse o clima que pairava sobre Elijah. Desde o início da manhã, a escola parecia mais barulhenta que o normal. Murmúrios, piadinhas veladas e olhares cruzados invadiam os corredores. Alguns alunos já planejavam registrar a apresentação com seus celulares, certos de que teriam algo engraçado para mostrar aos colegas depois. Para eles, seria apenas mais um momento de entretenimento cruel. Mas Elijah caminhava firme. Por dentro, sentia um nó no estômago, mas por fora, se forçava a manter o olhar adiante. Ele não queria se encolher, não mais. Durante as aulas, mal conseguiu prestar atenção. Na hora do almoço, sentou-se sozinho como sempre. Só que naquele dia, o silêncio ao redor era mais incômodo. Ele não era só o novo aluno da bolsa. Agora, ele era o garoto que ia subir ao palco e, supostamente, virar motivo de chacota. Às 18 horas, as cadeiras do auditório já estavam quase todas ocupadas. Pais bem vestidos, professores enfileirados e alunos com sorrisos ansiosos esperavam o início da apresentação. O auditório da Lincoln High era amplo, moderno e imponente. O tipo de lugar onde se esperava aplausos para filhos de empresários, não para netos de faxineiras. Nos bastidores, Elijah sentia as mãos suando. Usava a única camisa social que tinha, passada com carinho por sua avó, e um sapato um número maior, emprestado por um vizinho. Os dedos dele tremiam, mas sua mente se agarrava à única certeza que tinha. Quando estivesse diante das teclas, tudo faria sentido. O diretor, Sr. Whittaker, fez a abertura do evento com um discurso formal e cheio de frases feitas. Falou sobre a importância da diversidade, da inclusão, dos valores da escola. Quem o ouvia poderia até acreditar que ele acreditava naquilo. Mas Elijah sabia, todos sabiam, que por trás do sorriso polido havia algo de condescendente. E para começar nossa noite de talentos com algo diferente, disse o diretor, lançando um olhar rápido e carregado de sarcasmo. Temos um número especial. Convido ao palco nosso novo aluno, Elijah Turner. Algumas pessoas aplaudiram. Outras apenas esperaram, curiosas. Mas entre os estudantes, risos abafados pipocaram como faíscas. Elijah subiu ao palco. Cada passo parecia pesar toneladas. O microfone rangia, o piano brilhava sob a luz quente. Ele se sentou, ajustou o banco, respirou fundo, fechou os olhos e começou. As primeiras notas soaram suaves, quase tímidas, mas logo se espalharam como um perfume delicado pela sala. Um arranjo impróprio, uma melodia construída com memórias, dor e esperança. Ele tocava com alma, com verdade, e aos poucos, o que era riso virou silêncio. As conversas cessaram.
Os sorrisos sumiram. As mãos, antes prontas para gravar, pararam no meio do caminho. Era como se o tempo tivesse parado. Elijah não olhava para ninguém. Não precisava. Ele estava ali por completo. Cada nota que tocava era uma história que ninguém naquela sala conhecia. Cada acorde era uma resposta para tudo o que havia escutado nos últimos dias. Ele não gritava, ele não confrontava, apenas tocava. E isso bastava. Quando terminou, houve um segundo de silêncio absoluto. Então, um único aplauso ecoou. Veio de uma senhora na terceira fila, com os olhos marejados. Logo outros seguiram, e sem aviso, o auditório inteiro se levantou. Era uma comoção que ninguém havia previsto. Mas, no canto esquerdo do palco, o diretor Sr. Whittaker permanecia sentado, braços cruzados, mandíbula travada. O brilho nos olhos havia sumido. Ele não esperava aquilo. Seu plano de ridicularizar o garoto diante de todos havia escapado por entre os dedos. Depois da apresentação, enquanto os demais alunos aguardavam suas performances, Elijah desceu do palco com o coração acelerado. Não era euforia, era alívio. Pela primeira vez em dias, ele sentia que havia falado e havia sido ouvido. Na saída do auditório, alguns pais se aproximaram para parabenizá-lo. Professores vieram apertar sua mão. Até alunos que haviam zombado antes pareciam desconcertados. Era como se, por alguns minutos, todos tivessem enxergado Elijah como ele realmente era, e não como alguém inferior. Mas o diretor passou por ele sem dizer uma palavra. Nenhum parabéns. Nenhum olhar. Apenas virou o rosto e apertou o passo, como se estivesse fugindo de algo. E, de certa forma, estava, porque ali, naquele palco onde ele planejava uma humilhação, Elijah havia plantado uma semente que mudaria não só a escola, mas a própria vida dele. E o que ainda estava por vir seria ainda mais surpreendente. O silêncio daquela sala ecoou por muito mais tempo do que qualquer aplauso. Mesmo depois que Elijah desceu do palco e sentou-se em seu canto, os murmúrios foram tímidos, quase contidos. A comoção não foi barulhenta, foi daquelas que marcam em silêncio. Era como se algo tivesse sido desarmado dentro de cada pessoa ali presente, um certo tipo de julgamento automático, de preconceito disfarçado que agora os fazia repensar tudo. Enquanto os outros alunos apresentavam suas performances, danças ensaiadas, declamações decoradas, números de comédia, o nome de Elijah ainda estava na boca de muitos, mas dessa vez com respeito. Eu não fazia ideia de que ele sabia tocar assim, cochichou um pai para a esposa. Aquilo não era só talento, era sentimento, você viu? Comentou uma professora tocada. Aquele garoto é diferente, ele é especial, ouviu-se de um grupo de mães próximas ao corredor. Do fundo da sala, a professora de música, Sra. Kendrick, enxugava os olhos discretamente. Ela já havia trabalhado com centenas de alunos ao longo da carreira, mas poucas vezes vira alguém tocar com tamanha verdade. Elijah não apenas tocava, ele contava uma história com as mãos, e era impossível ignorar isso. Mais tarde, quando a noite terminou e os alunos foram liberados, Elijah se manteve em silêncio. Não havia subido ao palco por aplausos. Havia subido por ele mesmo. E pela avó que o esperava em casa com um prato quente e um abraço apertado. Ao chegar, ela o recebeu na porta com um sorriso. Como foi, meu filho? Eu toquei, vó. E eles ouviram. Respondeu, ele com os olhos brilhando. Ela o abraçou como só uma avó sabe abraçar. Sem palavras, sem perguntas, só o acolheu no peito com o orgulho transbordando no coração. No dia seguinte, a escola estava diferente. Não havia festa, não havia declaração pública. Mas havia olhares. Dessa vez, não eram olhares de desprezo. Eram olhares de curiosidade, de espanto, de reflexão. Muitos dos que zombaram de Elijah agora o encaravam com incerteza, como se estivessem revendo suas próprias atitudes.
Connor, um dos que mais havia debochado dias antes. Passou por ele no corredor e, pela primeira vez, não disse nada. Apenas baixou os olhos. Não era pedido de desculpa, mas era um sinal de que algo havia mudado. Na sala dos professores, o assunto era um só. Você viu o talento daquele menino, dizia o coordenador de ciências. A escola precisa incentivar isso, dar espaço, acrescentou a professora de literatura. O diretor, Sr. Whittaker, no entanto, se mantinha calado. O episódio da apresentação o havia atingido de forma inesperada. Ele tinha certeza de que Elijah falharia, ou, no mínimo, entregaria uma performance medíocre. O plano era expô-lo, humilhá-lo sutilmente e reforçar sua imagem de aluno desajustado. Mas agora, o garoto havia ganhado respeito, e isso incomodava. Na reunião de equipe daquela tarde, enquanto todos elogiavam o desempenho do aluno, o diretor interrompeu. Foi apenas uma apresentação. Vamos manter o foco no programa pedagógico. Esses momentos emocionais são passageiros. A frase caiu como uma pedra. A senhora Kendrick, que até então se mantinha contida, respondeu. Com todo respeito, Sr. Whittaker, o que aconteceu ontem não foi apenas um momento emocional. Foi um divisor de águas. O silêncio que seguiu disse tudo. Nos dias seguintes, Elijah passou a ser notado, mas ele não buscava protagonismo. Continuava sentado no fundo, fazia suas tarefas, evitava confrontos, mas dentro dele algo já havia mudado. A vergonha deu lugar à confiança. A dúvida virou certeza. Um dia, no meio da aula de história, a porta da sala se abriu e um funcionário entrou com um envelope. Era para Elijah. Ele abriu devagar, curioso, e seus olhos se arregalaram ao ler. Era um convite para participar de uma audição no Conservatório Municipal da cidade, uma das instituições de música mais respeitadas da região. A própria professora Kendrick havia indicado seu nome, sem avisá-lo antes. Ela queria ver até onde o talento dele poderia ir. Na hora do intervalo, ela se aproximou e explicou. Eu vi algo em você que não vejo sempre. Aquilo não pode morrer aqui dentro, Elijah. Você merece mais. Ele sorriu. Pela primeira vez em muito tempo, sorriu com o coração leve. Mas o que nem ele nem ela sabiam é que o diretor estava atento a cada passo. E ele não estava disposto a perder o controle daquela narrativa. Nos bastidores, Sr. Whittaker começava a se incomodar com a admiração que o garoto estava conquistando. E quando homens de poder se sentem ameaçados, muitas vezes reagem da pior forma. Mas Elijah não estava mais sozinho, e o que estava por vir provaria isso de maneira irreversível. A cada novo dia na Lincoln High, algo parecia fora do lugar. Não era apenas Elijah quem sentia. Os corredores estavam mais atentos, os professores mais cautelosos e os alunos... Bem, os alunos sussurravam cada vez mais. Elijah continuava com a mesma postura, discreto, educado, concentrado. Mas agora, por onde passava, havia olhares o seguindo, uns curiosos, outros admirados e outros incomodados. A notícia de sua apresentação correu pelos corredores como um segredo mal guardado. Ainda que ninguém falasse abertamente, era claro que algo havia mudado. Alunos que antes o ignoravam, agora o cumprimentavam com um aceno de cabeça, como quem reconhece uma força silenciosa. Mas nos cantos onde os olhos adultos não alcançavam, as piadas ainda sobreviviam, agora mais disfarçadas, mais venenosas. Gênio do piano, hein? Zombou um dos garotos do time de basquete quando Elijah passou pelo vestiário. Vai tocar no intervalo do próximo jogo? Elijah apenas continuou andando como sempre fazia. Não porque não escutasse, mas porque aprendeu desde cedo que às vezes o silêncio é a melhor resposta para quem só quer provocar. O que ele não sabia era que os sorrisos falsos não estavam apenas entre os alunos. Na sala da direção, o Sr. Whittaker estava mais inquieto do que nunca. Desde
À noite da apresentação, sua autoridade vinha sendo questionada. Professores começaram a propor atividades mais inclusivas. A coordenadora pedagógica sugeriu criar um espaço musical permanente na escola. Pais enviaram mensagens elogiando o novo aluno. E, para piorar, o nome de Elijah agora era mencionado com frequência nas reuniões, como exemplo de talento, dedicação e superação. Aquilo era uma ameaça. Whittaker, acostumado a controlar o ambiente com discursos prontos e regras rígidas, agora via sua narrativa escorregar. O garoto que ele pretendia ridicularizar virou símbolo de algo maior, e isso o deixava furioso. Numa tarde de quinta-feira, Whittaker chamou a professora Kendrick para uma conversa particular. Você anda muito envolvida com o novo aluno, Elijah. Estou sim. É meu dever como educadora reconhecer e incentivar talentos. Talentos ou distrações? Ele respondeu cruzando os braços. Não podemos permitir que a escola vire palco de um espetáculo emocional. Isso tira o foco dos resultados. Ela respirou fundo. O que aconteceu naquela noite foi real, foi verdadeiro. Não foi um espetáculo, foi educação de verdade, senhor. O diretor ficou em silêncio por alguns segundos antes de finalizar. Só espero que você saiba a quem está dando espaço demais. Às vezes, as pessoas se empolgam com pouco e se decepcionam logo em seguida. Era uma ameaça disfarçada, mas a professora não se intimidou. Enquanto isso, Elijah seguia sua rotina com disciplina. Começou a ensaiar para ir à audição no conservatório. À noite, depois de fazer os deveres, descia ao porão da casa para praticar no velho piano desafinado. Cada ensaio era um encontro com sua história. Tocava com a lembrança da avó lavando roupas de madrugada, com a dor das piadas que ouviu e com a esperança de poder mudar algo, nem que fosse só por dentro. Certa manhã, foi surpreendido por um convite inesperado. A escola havia aberto vagas para um novo grupo de talentos com apresentações mensais. E ele, claro, foi indicado pela Sra. Kendrick. Vai aceitar? Perguntou ela com um leve sorriso. Ainda não sei, respondeu ele, sincero. Não quero virar espetáculo. Ela assentiu. Mas às vezes, Elijah, é preciso se mostrar para que o mundo aprenda a ver. Elijah pensou naquilo por dias. Aceitar significava se expor novamente, enfrentar novos olhares, novos julgamentos, mas também significava resistir e transformar. Na biblioteca, enquanto lia sobre compositores que enfrentaram guerras, pobreza e rejeição, percebeu algo. Muitos deles não venceram apenas por talento, mas por coragem. Coragem de continuar, mesmo quando tudo parecia empurrá-los para o silêncio. E foi aí que decidiu. Eu vou tocar, mas quero que minha avó esteja presente, disse a professora, certo da decisão. Vai ser uma honra tê-la conosco. Naquela mesma semana, Sr. Whittaker ficou sabendo do convite, e seu incômodo virou ação. No dia seguinte, Elijah foi chamado à sala da direção. O diretor o recebeu com um sorriso forçado. Parabéns pelo convite para se apresentar de novo, mas quero que entenda, estamos reorganizando os eventos da escola. Não haverá espaço para repetições, sabe? Precisamos dar chances a outros alunos. Elijah engoliu em seco. Sabia o que aquilo queria dizer, mas antes que pudesse responder, o diretor completou. De qualquer forma, você pode assistir, como convidado. Às vezes, é bom saber o nosso lugar. Foi a primeira vez que Elijah sentiu a raiva subir. Mas não disse nada, apenas saiu da sala com o queixo erguido. Do lado de fora, encontrou a professora Kendrick. Ele te disse que não vai mais ter apresentação, né? Ela perguntou, lendo seus olhos. Sim, ele mentiu. A apresentação vai acontecer, e você vai tocar. Ali, naquele corredor silencioso, Elijah entendeu. A luta que estava enfrentando não era só dele, era de todos que, em algum momento da vida, foram calados por serem diferentes. E ele já não podia recuar. Antes da escola de elite, antes do palco, antes dos olhares julgadores,
Existia um pequeno apartamento de 2 cômodos no bairro de Eastwood. Era lá que Elijah vivia com sua avó, Martha Turner, uma mulher de mãos calejadas e coração gigante. Ela o criou desde os 4 anos de idade, depois que a mãe do garoto faleceu vítima de uma doença rápida e silenciosa. O pai nunca conheceu, ou, melhor dizendo, foi embora antes que ele pudesse dizer a primeira palavra. A avó, já idosa, sustentava os dois como podia. Faxinas, costuras, pequenos bicos. Todos os dias saía cedo e voltava tarde, cansada, mas com um sorriso nos lábios e uma palavra de carinho pronta para ele. A gente pode. Não ter muito, Elijah, mas temos o que importa. Ela dizia sempre que a geladeira estava quase vazia. O que, vó? Dignidade. E um ao outro. Foi naquela casa simples que Elijah conheceu o piano. Um instrumento. Velho, doado por uma senhora para quem sua avó limpava a casa. As teclas estavam lascadas, algumas presas, outras desafinadas. Mas ainda assim, era lindo. Para Elijah, aquilo parecia mágica. Ele tinha apenas 7 anos quando encostou os dedos nas teclas pela primeira vez. Martha percebeu o brilho nos olhos do neto e, desde então, passou a incentivá-lo com tudo o que podia. Comprava partituras usadas, cadernos, indicava vídeos no computador da biblioteca pública. À noite, quando o bairro dormia e o silêncio permitia, Elijah tocava. Não era só música, era cura. Cada nota era um abraço que ele não teve, cada melodia um caminho para fugir da realidade dura que o cercava. Quando a vida parecia difícil demais, e era quase sempre, ele se sentava diante daquele piano e deixava os dedos falarem por ele. A música salvou Elijah e, no fundo, salvou sua avó também. Martha não dizia, mas vivia com dores no corpo. A idade pesava. O trabalho era puxado. Às vezes, limpava 3 casas por dia, mas quando escutava a música vindo do porão, ela sorria. Sentia que todo aquele esforço fazia sentido. Você vai longe, meu menino. Muito mais longe do que eu fui, dizia, enquanto passava a camisa dele para a escola com cuidado. Eu só quero que a senhora se orgulhe de mim. Eu já me orgulho, desde o primeiro dia que você pegou na minha mão com aqueles dedinhos magrelos. A vizinhança também conhecia o talento do garoto. Aos 11 anos, Elijah passou a tocar em igrejas pequenas aos domingos. Não cobrava nada, tocava por amor, por fé, por gratidão. As pessoas sentavam em silêncio só para ouvi-lo. Algumas choravam, outras fechavam os olhos. Diziam que havia algo diferente naquele menino, uma sensibilidade que vinha da alma. Mas a vida não era gentil. Houve meses em que a comida mal dava para os dois. Vez ou outra, a luz era cortada. A avó escondia as contas vencidas, dizia que estava tudo sob controle, e Elijah fingia acreditar, mesmo vendo o sofrimento estampado no rosto dela. Um dia, voltando da escola pública onde estudava, encontrou a avó sentada na escada, exausta, com os olhos vermelhos. Ela havia sido demitida de uma das casas onde trabalhava há mais de 5 anos. Disseram que estou velha demais, sussurrou, que precisam de alguém mais ágil. Elijah sentou ao lado dela e segurou sua mão. Eu vou cuidar da senhora um dia, prometo. Você já cuida, meu filho. Só de ser quem você é, já me dá força. Foi pouco tempo depois disso que surgiu a notícia do programa de bolsas. A escola Lincoln High estava abrindo vagas para alunos de destaque em artes e música. Martha correu para inscrevê-lo. Preencheu os formulários com dificuldade, usou o computador emprestado da igreja e gravou um vídeo simples de Elijah tocando, com a câmera tremendo, no porão de casa. 2 meses depois, o envelope chegou. Quando leu o nome Elijah Turner como aprovado, Martha caiu de joelhos e chorou. Era a primeira boa notícia em muito tempo. No entanto, ela sabia que o mundo para onde o neto estava indo era diferente. Um mundo que talvez não o recebesse de braços abertos. Vai ter gente que não vai te entender, Elijah. Gente que vai te olhar de cima.
Eu não vou me importar, mas você vai sentir. Eu sei que vai. Só não deixa isso te mudar. Eu só quero tocar, vó. Então toca, mas toca com tudo o que você é, nunca com medo. Essas palavras ecoavam na mente dele todos os dias na Lincoln High. Nas manhãs, em que enfrentava olhares atravessados, nos corredores em que os sorrisos eram falsos, no palco onde tentaram fazer dele uma piada. Elijah não era só talento, era história, era luta, era amor transformado em som, e por mais que tentassem calá-lo, ele sabia. Enquanto tivesse aquelas teclas para tocar, enquanto sua voz estivesse na plateia, nada poderia pará-lo. Mas havia quem não estivesse pronto para aceitar isso, e o que vinha pela frente exigiria dele mais coragem do que nunca. Sr. Whittaker sempre foi visto como um homem respeitável. Gravata impecável, sapatos engraxados, sorriso ensaiado. Era o tipo de diretor que sabia exatamente o que dizer nas reuniões com os pais, que falava bonito sobre valores educacionais e igualdade de oportunidades, mas que raramente colocava esses discursos em prática. Ele não levantava a voz, não gritava, não ofendia abertamente. Suas armas eram mais sutis, omissões, desprezos, olhares que diziam tudo sem precisar uma palavra. Seu poder não vinha só do cargo, vinha do medo. Professores temiam confrontá-lo, pais o respeitavam por conveniência, e os alunos aprendiam cedo a não esperar empatia, mas bastava olhar com atenção para perceber os sinais. No histórico da escola, era fácil encontrar padrões. Alunos que vinham de bairros periféricos raramente permaneciam até o fim do ano letivo. Bolsistas talentosos eram ignorados ou sufocados. Denúncias de desigualdade sumiam com o tempo. Sempre havia uma justificativa técnica ou um mal-entendido no final. Professores mais antigos comentavam em voz baixa sobre atitudes estranhas, como o caso de um aluno latino que anos atrás foi proibido de falar espanhol dentro da escola para preservar a unidade da turma, ou a menina indígena que teve seu projeto cultural rejeitado da Feira de Ciências por não se encaixar nos critérios acadêmicos. Mas nada nunca foi comprovado. Whittaker sabia se proteger. Foi apenas com a chegada de Elijah que as rachaduras começaram a aparecer. Pela primeira vez em muito tempo, um aluno, fora do padrão, conseguia destaque não por caridade, mas por mérito inegável. Isso desmontava a lógica silenciosa que o diretor mantinha há anos. E mais, fazia os professores questionarem, fazia os alunos pensarem, fazia os pais comentarem. Aquilo era perigoso para ele. Desde o dia da apresentação, Sr. Whittaker começou a agir nos bastidores. Cancelou reuniões abertas, desmarcou eventos, interferiu nas aulas de música. Tentou, de forma disfarçada, cortar qualquer espaço que Elijah pudesse ter para brilhar novamente. Mas uma professora, em especial, não se calava, Sra. Kendrick. Ela conhecia a escola melhor que ninguém. Trabalhara lá por 18 anos. Já havia visto o diretor ignorar outros talentos, silenciar ideias e proteger os filhos dos ricos, mesmo quando quebravam regras. Mas agora sentia que era hora de dizer basta. Ela começou a reunir documentos, relatos, pequenos registros ao longo dos anos. Conversou com ex-alunos, procurou atas antigas, achou menções esquecidas de reuniões onde decisões suspeitas haviam sido tomadas. E encontrou, entre os papéis arquivados da escola, uma carta antiga. Era de uma mãe. A carta acusava o Sr. Whittaker de ter se recusado a apoiar o filho dela, bolsista, que sofreu bullying racista dentro da escola e foi afastado sob alegação de problemas disciplinares. A mãe implorava por uma nova chance, afirmava que o garoto era um excelente aluno, mas a resposta da escola, assinada pelo próprio Whittaker, era fria e definitiva. O aluno seria transferido por não se adaptar ao ambiente institucional.
A senhora Kendrick ficou com os olhos marejados ao reler aquilo. Era o mesmo padrão, a mesma estratégia, o mesmo tipo de exclusão mascarada de regra. Elijah não sabia de nada disso. Para ele, o diretor era apenas alguém que não gostava dele, mas a verdade era mais profunda. Whittaker via nele um risco. O garoto não representava apenas talento, representava mudança. E isso ameaçava o controle silencioso que o diretor mantinha há tantos anos. Enquanto isso, na sala dos professores, as conversas começavam a mudar de tom. Você já reparou como ele age com os alunos da bolsa? Comentou o professor de geografia. Sempre tem um motivo para barrar o crescimento deles. Completou a professora de ciências. E agora, com o Elijah, ficou escancarado. O garoto não fez nada além de mostrar talento. E olha o que está enfrentando. A dúvida virava indignação. E a indignação, pouco a pouco, virava coragem. Mas o estopim ainda estava por vir. Foi quando a Diretoria Regional de Educação anunciou que faria uma visita surpresa à escola na semana seguinte. Era uma auditoria de rotina, mas caiu como uma bomba. Whittaker entrou em alerta. Começou a correr pelos corredores como se estivesse limpando rastros. Alterou relatórios, reescreveu e-mails, mandou recolher materiais da sala de música. Estava nervoso, pela primeira vez em anos. Do outro lado, a senhora Kendrick preparava um dossiê. Ela sabia que precisava agir com sabedoria. Não podia acusar sem provas sólidas, mas tudo estava se encaixando. E se houvesse uma chance real de derrubar aquele muro invisível de exclusão, ela não deixaria passar. Naquela mesma semana, ela chamou Elijah para uma conversa depois da aula. Ele entrou na sala ainda com a mochila nas costas, sem entender o motivo. Elijah, preciso que você saiba de uma coisa, começou ela, com a voz firme. O que você está fazendo aqui vai muito além da sua música. Não entendi. Você abriu uma porta que muitos tentaram empurrar antes de você. Eu só toquei piano. E isso foi revolucionário. Ela então compartilhou parte do que havia descoberto. Sem entrar em detalhes pesados, mostrou a ele que havia outros como ele antes. Jovens que tentaram, mas não conseguiram resistir ao sistema. Que foram silenciados, expulsos, esquecidos. Mas você não vai ser. Por quê? Porque agora a gente está junto. Elijah não respondeu. Apenas assentiu com os olhos cheios d'água. Ele não estava sozinho, e isso mudava tudo. Algo havia mudado nos corredores da Lincoln High. Era sutil no começo. Um cumprimento que antes não vinha. Um professor que passava por Elijah e, agora, parava para perguntar como ele estava. Um grupo de alunos que, em vez de rir nas costas, começava a se calar diante de qualquer piadinha maldosa. Aquela escola que sempre andou em silêncio diante das injustiças, agora murmurava, e os murmúrios cresciam. Elijah continuava o mesmo, reservado, educado, centrado, mas não estava mais sozinho. Por trás da sua caminhada discreta, agora havia olhares de apoio. A professora Kendrick se tornara sua principal aliada, mas não era a única. O professor de História passou a citá-lo nas aulas como exemplo de resistência. A coordenadora do núcleo pedagógico, antes neutra, passou a defender publicamente a inclusão de talentos bolsistas nos eventos da escola. O diretor, Sr. Whittaker, percebeu a mudança e sentiu o controle escorregar pelos dedos. Nos murais da escola surgiram mensagens de incentivo ao talento, à igualdade, à diversidade. Nada com nomes, nada explícito, mas todos sabiam que era sobre Elijah. Era como se a escola estivesse aos poucos acordando de um longo sono. E então veio o anúncio que fez tudo estremecer. A senhora Kendrick, com o apoio de alguns professores, organizou uma nova apresentação artística chamada Vozes da Escola. Um espaço para os alunos contarem suas histórias através da música, dança, poesia ou arte. Pela primeira vez, o evento não seria restrito aos alunos mais populares, nem aos filhos dos patrocinadores da escola. Quando os cartazes foram colados nos corredores,
Os olhares se cruzaram. Todo mundo pensava na mesma coisa. Elijah. O nome dele ainda não estava na lista de apresentações, mas o convite era claro. Era uma provocação direta ao diretor e uma oportunidade pública de reafirmar o que havia começado naquele primeiro recital. Elijah hesitou. Não sei se devo. Ele vai tentar impedir de novo. E se tentar, dessa vez não vai estar sozinho, respondeu Kendrick, firme. Você não precisa se calar por medo. A avó de Elijah também teve uma conversa com ele naquela semana. Sentados no sofá gasto da sala, ela passou a mão nos cabelos do neto e disse: Meu filho, eles podem tentar fechar portas, mas o que você tem não cabe em porta nenhuma. É maior, é seu. Você não tem que provar nada para ninguém, mas se decidir mostrar quem é, eu vou estar na primeira fila. Elijah olhou para ela por alguns segundos e ali, naquela troca de olhares, tomou sua decisão. Sim, ele ia tocar de novo. E dessa vez, não seria apenas por ele. A notícia correu rápido pelos corredores. Elijah vai se apresentar. Dessa vez, não houve riso. Houve expectativa. Mas com a expectativa, veio a resistência. 2 dias antes do evento, o diretor Whittaker convocou uma reunião emergencial. Alegou falta de estrutura, conflito de agendas e anunciou que o evento Vozes da Escola estava suspenso temporariamente. A escola se dividiu. Professores protestaram. Alunos começaram a se organizar em pequenos grupos. A coordenadora pedagógica confrontou o diretor diretamente, exigindo explicações por escrito. Nunca ninguém havia feito isso antes. No mesmo dia, a professora Kendrick foi à sala de aula com os olhos cheios de indignação. Vamos seguir com a apresentação. Com palco ou sem palco? Com apoio da direção ou sem? Mas como, professora? Perguntou um aluno. A gente improvisa, no pátio, no gramado, na quadra, onde for, mas vai acontecer. Foi assim que o evento tomou outro rumo. Naquela mesma tarde, alunos colaram cartazes improvisados pelos corredores. Sexta, 18 horas, no gramado, Vozes da Escola. Não era mais apenas uma apresentação. Era um manifesto. A movimentação chegou aos ouvidos dos pais. Alguns se mobilizaram. Outros questionaram a direção. A visita da auditoria regional, que aconteceria dali a poucos dias, intensificava o clima tenso. A escola estava no limite da ruptura. No dia da apresentação, o céu estava limpo, cadeiras foram puxadas, um microfone emprestado foi instalado por um professor de física. A caixa de som era velha, mas funcionava. Às 17h45, Elijah chegou com sua avó. Ela usava seu vestido mais bonito, o mesmo que guardava para as datas especiais da igreja. Os olhos dela percorriam aquele espaço com orgulho. Eu disse que estaria aqui. Sussurrou para ele, sorrindo. O piano foi colocado no centro do gramado, emprestado por uma escola de música parceira. Os alunos começaram a se reunir. Professores ficaram de pé, observando. Pais apareceram. E de longe, na sacada do segundo andar, o diretor Whittaker observava em silêncio, braços cruzados, sem acreditar no que via. Elijah sentou-se no banco, olhou para o céu. Fechou os olhos e tocou. Dessa vez, não havia palco, mas havia verdade. As notas ecoaram pelo gramado como se o tempo tivesse parado. Cada melodia era uma resposta, cada acorde um grito silencioso. E quando a última nota soou, não havia uma única pessoa sentada. Todos estavam de pé, aplaudindo, emocionados, transformados. O silêncio opressor daquela escola havia sido quebrado, e o som que veio em seu lugar era de liberdade. Naquela sexta-feira à noite, o gramado da Lincoln High foi palco de algo que ninguém jamais esqueceria. Não foi apenas uma apresentação, foi uma resposta. Foi a transformação da dor em arte, do preconceito em admiração, da solidão em pertencimento. Quando Elijah terminou de tocar, havia lágrimas nos olhos de muitos ali. Pais que antes mal notavam sua presença, agora olhavam para ele com respeito.
Alunos populares que zombavam em segredo batiam palmas sem constrangimento. Professores emocionados trocavam olhares cúmplices. Estavam presenciando um momento histórico, mas para Elijah, o mais importante era ver sua avó na plateia, sorrindo orgulhosa, os olhos brilhando com aquela mistura de alegria e alívio que só quem lutou muito entende. O diretor Whittaker assistia de longe. Ele nunca imaginou que sua tentativa de humilhar um aluno pudesse terminar assim. Viu seu poder se esvaindo a cada nota tocada. Sentiu-se pequeno diante do que aquele garoto havia conseguido sem usar força, nem gritos, nem acusações, apenas sendo quem era. Após o concerto, a professora Kendrick chamou Elijah para o centro do gramado. "Você gostaria de dizer algumas palavras?" Ela perguntou. Ele hesitou. Não era de discursos, mas olhou ao redor, viu tantas pessoas ali reunidas e percebeu que aquele era seu momento. "Eu só queria agradecer por me ouvirem." Começou com a voz baixa, mas firme. "Eu nunca toquei para ser melhor do que ninguém. Só queria mostrar que todos nós temos algo a dizer, mesmo quando tentam nos calar. Espero que ninguém mais aqui tenha que passar pelo que eu passei. Mas, se passar, que encontre alguém disposto a escutar." Houve silêncio, depois aplausos. Elijah, humilde, se afastou, mas sabia que tinha deixado sua marca. No dia seguinte, a escola estava em polvorosa. Comentários sobre a apresentação circulavam por todos os lados. Muitos pais procuraram a direção, exigindo explicações sobre o cancelamento do evento oficial e o motivo de tanta resistência a um aluno que só queria compartilhar seu talento. A professora Kendrick aproveitou a oportunidade e entregou à diretoria regional o dossiê que vinha preparando. Relatos, documentos, cartas, tudo mostrando como injustiças vinham sendo mascaradas havia anos. Não foi preciso escândalo. Bastou que a verdade viesse à tona. A diretoria regional abriu uma investigação. Pela primeira vez, a escola viu seu diretor acuado. O homem dos discursos perfeitos agora evitava os corredores, não olhava mais ninguém nos olhos. Enquanto isso, Elijah era convidado a se apresentar em outras escolas, igrejas, eventos da cidade. A fama de seu talento se espalhava, mas ele continuava mesmo quieto, gentil, dedicado à música e à avó. A maior vingança, no fim das contas, não foi gritar, nem confrontar, nem expor ninguém ao ridículo. Foi mostrar, de forma elegante e inquestionável, que a verdade e o talento são maiores do que qualquer preconceito, que a arte pode ser a resposta mais forte à injustiça, e quem tentou usar o palco para humilhá-lo acabou dando a ele o maior dos microfones. Naquela noite, quem saiu derrotado foi o silêncio. E quem venceu foi a dignidade. As paredes da Lincoln High já não ecoavam a autoridade intocável do Sr. Whittaker. Desde a apresentação no gramado, o nome do diretor deixou de ser sinônimo de respeito e passou a ser sinônimo de desconfiança. Os corredores onde ele costumava caminhar com postura ereta e olhar arrogante, agora o viam passar com a cabeça baixa e passos apressados. A investigação da diretoria regional avançava em ritmo acelerado. O dossiê, entregue pela professora Kendrick, que antes seria ignorado, agora ganhava peso. A comoção causada por Elijah tinha provocado uma reação em cadeia, e era impossível conter. Nos documentos havia registros de decisões administrativas irregulares, favorecimentos e, principalmente, o padrão de exclusão velada de alunos vindos de minorias ou com bolsas. Eram atitudes disfarçadas de decisões pedagógicas, mas com efeitos devastadores na trajetória de muitos jovens. Antigos professores e até ex-alunos começaram a se manifestar. Mensagens chegaram à ouvidoria da escola. Depoimentos surgiram em reuniões. A verdade, antes abafada, ganhava voz. Na segunda-feira seguinte, uma viatura oficial do Conselho de Educação parou diante da escola. 2 inspetores foram recebidos pela vice-diretora,
que os conduziu até a sala onde Whittaker os esperava. Foi uma conversa longa, séria. E, ao final, um envelope branco foi deixado sobre sua mesa. Era a notificação oficial de afastamento temporário. A notícia se espalhou em minutos. Alguns professores se entreolharam em silêncio. Outros suspiraram aliviados. Alunos sussurravam pelos corredores. O diretor caiu. Finalmente. Justiça. Elijah não comemorou. Estava no pátio, estudando com a avó ao lado, quando a professora Kendrick se aproximou e contou. Ele foi afastado. E agora? Ele perguntou, olhando para o céu. Agora, a escola respira diferente. Não houve festa, nem discurso, nem anúncio oficial para os alunos. Mas todos sabiam. O ciclo estava se quebrando. Nos dias seguintes, a vice-diretora assumiu temporariamente a gestão. Uma mulher discreta, mas sensata. A primeira medida que tomou foi reativar o projeto Vozes da Escola, como parte do calendário permanente da instituição. Depois, abriu inscrições para novos grupos de artes, música e debates sobre inclusão e respeito. Elijah foi convidado para integrar a comissão de cultura da escola. Eu? Ele perguntou surpreso. Você representa exatamente o que essa escola precisa ser daqui para frente, respondeu a vice-diretora. A professora Kendrick foi promovida a coordenadora pedagógica. Sua atuação havia sido fundamental para a transformação que se iniciava. E ela não perdeu tempo. Buscou parcerias com conservatórios, ofereceu aulas voluntárias de música para bolsistas e reforçou o compromisso da escola com a equidade. Enquanto isso, o processo contra o ex-diretor seguia em sigilo, mas o estrago já estava feito. Whittaker perdera o apoio dos pais, o respeito dos colegas e a admiração dos poucos que ainda o viam como autoridade. E o mais simbólico de tudo, foi derrubado não por um escândalo, mas por um garoto sentado ao piano. Um menino que ele tentou usar como piada. Um menino que, com coragem e dignidade, transformou humilhação em exemplo. A vingança havia sido feita, não com gritos nem exposição, mas com elegância, justiça e uma melodia que ficou gravada na alma de todos que ouviram. Meses se passaram desde aquela apresentação no gramado da Lincoln High. A escola, agora sob nova direção, estava diferente. Os corredores antes silenciosos tornaram-se espaços de expressão. As paredes antes neutras agora exibiam cartazes com fotos dos alunos, em projetos artísticos, culturais e sociais. E no centro disso tudo estava Elijah, não por vaidade, mas por merecimento. Ele nunca buscou ser o centro das atenções, mas seu talento, sua humildade e a forma como enfrentou a injustiça acabaram inspirando todos ao redor. O menino que foi humilhado publicamente agora era referência de superação dentro e fora da escola. O convite para a audição do Conservatório Municipal foi apenas o começo. Elijah foi aceito. Recebeu uma bolsa integral. E, com o apoio da escola e da comunidade, começou a frequentar aulas noturnas de teoria musical, harmonia e composição. Aos fins de semana, se apresentava em pequenos eventos da cidade, igrejas, centros culturais, festivais escolares. Onde houvesse um piano, ele estava lá. Não pelo palco, mas pelas pessoas, pelo poder que a música tem de tocar almas. E sempre que podia, levava a avó. Ela era a primeira a chegar e a última a sair, sempre com os olhos cheios de orgulho e o coração transbordando amor, até que chegou o grande dia. A escola Lincoln High, renovada e em nova fase, decidiu realizar um evento de encerramento do semestre com participação especial de ex-alunos e bolsistas de destaque. Elijah, agora com um reconhecimento crescente, foi convidado para encerrar a noite. O palco estava montado no auditório principal, o mesmo onde meses atrás ele havia sido chamado com deboche. Mas dessa vez o convite era diferente. Era um reconhecimento, um acerto de contas com a história. O lugar estava lotado,
Pais, alunos, professores e convidados ocupavam cada assento. Na primeira fila, com um lenço dobrado no colo e vestido azul marinho, estava Marta, a avó de Elijah. Quando ele subiu ao palco, a plateia se levantou em respeito. Não houve assobios nem gritos, apenas um silêncio reverente. O tipo de silêncio que se ouve diante de algo sagrado. Elijah respirou fundo, fechou os olhos e tocou, mas dessa vez não era uma melodia triste. Não era um grito, era uma celebração. As notas dançavam alegres, vivas, cheias de luz. Era como se ele contasse ao mundo com as mãos tudo o que havia superado. As humilhações, o preconceito, as lágrimas escondidas no travesseiro, os dias de silêncio. As noites no porão com a avó. E ao final, uma pausa. Elijah se levantou, olhou para a plateia e fez uma leve reverência. Aplausos, de pé, de todos. Foi o som da justiça, o som da dignidade, o som da vitória. Do porão, onde aprendeu a tocar com as mãos pequenas, até o palco onde mostrou ao mundo quem ele era de verdade, Elijah havia completado sua jornada. E mais do que isso, ele abriu caminho para que outros, como ele, pudessem sonhar sem medo. Porque, no fim das contas, sua maior conquista não foi uma bolsa, nem um palco, nem aplausos. Foi provar que ninguém é invisível quando tem coragem de ser inteiro. E você, já viu alguém ser desacreditado e surpreender o mundo inteiro com sua força? Conta aqui nos comentários. E se histórias assim tocam seu coração, inscreva-se no canal para não perder as próximas. Tem muita história de justiça, superação e reviravolta esperando por você.